Tribuna do Norte também sobre a Prefeitura de Natal. A gente vai conversar ao vivo agora por Skype com o Cassiano Arruda Câmara, porque esse é o assunto do comentário dele de hoje. Oi, professor, bom dia. Bom dia, Mara. Você disse bem, existe notícia além da pandemia. Na verdade, alguns telespectadores, ouvintes de rádio, leitores de jornal, começam a se sentir achando que a imprensa virou monotemática. E nós sabemos que a variedade é uma das atrações que o jornalismo tem para atrair o público leitor, ouvinte ou visual. Na verdade, a Folha de São Paulo fez uma pesquisa sobre a opinião do povo do Brasil em relação ao impeachment do presidente da República. O presidente viveu 15 dias de crise, quer dizer, além da grande crise nacional e mundial, nós no Brasil passamos a ter também uma crise política, que foi a saída do ministro Henrique Mandetta e a saída do ministro Sérgio Moro. Por conta disso, hoje, a população brasileira, segundo o Datafolha, ela está dividida ao meio, a um empate técnico, em que os números são em que 45% dos eleitores acham que deve haver um impeachment e 48% acham que não deve. Pelas leis de estatística, há um empate técnico. E isso mostra, inclusive, a divisão da sociedade brasileira. Esse assunto ainda vai ter muito que falar. E tem uma novidade hoje. A Tribuna do Norte lançou uma primeira pesquisa do Instituto Radar Nordeste. Esse é um instituto novo, é dirigido por um profissional de alto nível que conhece bastante o mercado nordestino. Ele, durante mais de 20 anos, dirigiu o IBOP na região e montou o instituto dele com sede em Natal para atender todo o Nordeste. E o que é que diz a pesquisa da Tribuna e do Radar? Diz que se a eleição fosse agora, e ele aponta nesse sentido, tem um candidato com lugar no segundo turno. É o prefeito Álvaro Dias, que conta com 29% das intenções de voto. E a partir dele, na verdade, com 8 mais 7 nomes, existe um empate técnico. Em segundo lugar, está a deputada Natália Benevides, com 8 pontos. E é preciso entender que esses 8 pontos da professora Natália não é para ela ficar muito satisfeita, não. Porque antes mesmo do PT chegar à presidência da República, aqui em Natal, em toda pesquisa, o candidato do PT, sem dizer nome, saía com 2 dígitos. E ela não conseguiu 2 dígitos. Depois dela, aí tem praticamente 6 japoneses. Kelp Lima tem 5%, Hermano Moraes, outros 5%, o general Girão, que é o representante do bolsonarismo e que provavelmente não será candidato, aparece com 4% de intenção. Sandro Pimentel, do PSOL, tem 2%. O Coronel Azevedo, que também reflete um pouco do eleitorado bolsonarista, tem 2%. E Fernando Pinto tem 1%. Quem danado é Fernando Pinto? Fernando Pinto é o provável candidato do Partido Novo. É um advogado que mora em Recife, mas tem atuação aqui em Natal. Esse panorama mostra como é que nós estamos. Estamos divididos em termos nacionais, porém, em termos locais, há uma tendência em cima do atual prefeito. Ou seja, em vez de fazer nova experiência,
de buscar o novo, o eleitor de Natal me parece satisfeito com a posição de Álvaro Dias. Aliás, é preciso entender que a avaliação das administrações, Álvaro Dias tem 64% de aprovação, enquanto a prefeita Fátima Bezerra, a deputada, a governadora Fátima Bezerra, tem 45% de aprovação contra 40% de desaprovação. Álvaro Dias tem 64% de aprovação e 18% de desaprovação. E, por último, o presidente Bolsonaro, que em Natal, atenção, o presidente ganhou a eleição em Natal. Em Natal, o presidente Bolsonaro tem 34% de aprovação e desaprovação 53%. Se nós juntarmos as duas pesquisas, vemos que entre ele fica e ele sai há um empate técnico em termos nacionais. Porém, no eleitorado de Natal, há uma desaprovação do governo federal. Ok, professor, obrigada pelo comentário. Até amanhã. E o Conselho Nacional de Educação deve votar hoje em plenário virtual as diretrizes que irão orientar as escolas